bem-vindos à nossa live. Falaremos sobre a cidadania italiana. Em que pé estamos? É isso. Bora? Vamos? Agora deu, hein? Bora lá. Vou me apresentar então. Gente, eu sou a Adri. Há mais ou menos 2 meses eu abri esse canal aqui no Instagram chamado Adri Empulha. E eu falo especificamente para os brasileiros sobre a região onde eu moro, que é uma região linda, maravilhosa, de praias belíssimas, de pessoas encantadoras. E falo da região da Puglia para você. Só que com um detalhe muito importante. Eu falo a verdade. Não passo pano Isso é para importante. ninguém. E aí a gente está aqui hoje com essa maravilhosa Regiane, advogada, há muitos anos aqui na Itália. Ela é especialista no direito de família internacional. Gente, que chique, hein? A Adripulha tá muito chique. Bem-vinda, Regiane. Se apresenta um pouquinho pra Obrigada. gente. Obrigada. Bom, então, a Adri já fez uma breve apresentação. Eu sou advogada tanto na Itália quanto no Brasil, né? Trabalho com direito internacional de família. Quando a gente fala de direito internacional de família, a gente fala de casamento à distância, de divórcio, de regularização de documentos no exterior, de adoção de menor, de pensão de filho, enfim, aquele rol, né, de serviços que a gente presta como direito de família. E também cidadania, tá? Então, o escritório, ele, além dos serviços de direito de família, também trabalha com cidadania e também eu sou agente certificadora da CertSign. Então, para quem é brasileiro, mora no exterior, tá? E atendo toda a Europa. Então, para quem é brasileiro, mora no exterior e precisa assinar um inventário, precisa assinar algum documento importante no Brasil e não consegue fazer pelo e-notariado, né? Que é um tipo de assinatura com validade jurídica à distância, consegue fazer com a certificação digital. E aí a gente faz o agendamento, eu faço a coleta biométrica aqui e a pessoa pode resolver todos os problemas burocráticos lá do Brasil com esse certificado. Então, esses são os Maravilha. serviços que eu presto. Falei que Eu ela já era estou chique, aqui. gente. É, e o meu escritório fica em Roma, para quem tem interesse em saber, e fica em São Paulo, numa cidade, na verdade, no interior, chamado São José dos Campos. E aqui em Roma, também uma província, fica em Bracciano, uma cidade também que é província de Roma. É isso. Perfeito. E aí a gente hoje vai apresentar algumas coisas, porque nós tivemos ontem uma audiência na corte, que a Regiane vai falar melhor do que eu, obviamente. E a gente quer dizer para vocês o que ficou decidido, o que ficou acordado. Regiane, vai lá, a bola é tua. Tá, só um minutinho, por gentileza. Quem tá aqui, gente? Quem tá querendo participar aqui com a gente? Gente, aproveita que a gente está aí, ó. Manda para as outras pessoas que você conhece que queira saber sobre Gente, eu cidadania. falando com vocês, meu cachorro não começou a morder meu pé? Pode, Me faz desculpa, parte. pessoal. Faz Bom, parte. vamos lá. Eu vou falar rapidamente, tá, pessoal? Para quem não sabe, acho que tem muita gente que já está inteirada desse assunto, sabe, mas é importante a gente repassar rapidinho o que aconteceu com a cidadania italiana do último ano para cá, né? Então, em 2024, as pessoas que tinham descendência italiana, independente se era bisneto, se era trineto, se era neto, podia fazer a cidadania diretamente no consulado, nos consulados italianos do Brasil ou de qualquer outro país que morasse, podia fazer diretamente no Comune, que é um tipo de cartório aqui do Brasil, aqui na Itália, ou então podia fazer também através de via judicial, tá? Então entrava com pedido aqui nos tribunais da Itália. E aí, desde de 2025, isso mudou, tá? Então, a gente tem um ministro, que é o ministro Tajani. Para quem não sabe, tá, gente? Tajani é o ministro das Relações Internacionais aqui da Itália. O que acontece? A gente aqui na Itália, a gente tem um pouquinho diferente, o poder legislativo no Brasil é o que faz as leis. Aqui na Itália, a gente tem o regime parlamentar. Então, quem faz as leis é o parlamento, quem vota também é o parlamento. E são os ministros, tá? Então, o Tajani é o segundo ministro mais importante da Itália. A primeira ministra, que é a mais importante, é a ministra Giorgia Meloni, né? Então, ele é o segundo da linhagem lá na escala, só para vocês entenderem como que mais ou menos funciona isso aqui. Então, o que acontece? Quando foi em março do ano passado, ele deu um decreto, ele fez um decreto, publicou rapidamente no mesmo dia, foi dia 28 de março, às 6 horas da tarde, e começou a valer de imediato. O que foi dito nesse decreto? São vários artigos, 105, e nele foi dito que haveria limite de geração. Além disso,
além do limite de geração, haveria algumas regras que seriam impostas para quem tem a descendência. Não seria mais um pedido automático, não poderia simplesmente você requerer, você que mora fora, no exterior, requerer e já conseguiu o passaporte. Então, isso limitou muito o pedido de quem é descendente. Por quê? Porque, gente, a grande maioria, acho que 90% dos descendentes de italiano hoje, que tem interesse de fazer a cidadania, que a gente fala de pessoas ali entre 25 e 45 anos, são pessoas que são bisnetos, tá? Porque a grande imigração italiana, ela aconteceu há 150 anos atrás. Verdade. Né? Então, assim, de certa forma, isso prejudicou muito os descendentes, porque hoje em dia, quem que é neto? E outra coisa, quem é neto de italiano, que pode pedir, por exemplo, a cidadania, não pode, teoricamente, não pode passar para o seu filho, porque tem alguns requisitos que praticamente vetou tudo. Então, quem é que hoje é neto, que tem 60, 70 anos, que vai querer tirar a cidadania sem passar para os filhos? Verdade, não faz sentido. Verdade. Não faz sentido. Então, o que que acontece? Essa lei, ela veio muito negativa. E aí, como ela era um decreto, não era uma lei ainda, ela tinha um período de 60 dias para ser votada pelo parlamento. Foi votada e foi aprovada, tá? Então, os ministros aprovaram que deveria haver realmente esse limite de geração. Infelizmente. Além de outras coisas, tá, gente? Assim, eu tô falando bem superficialmente, tá, Adri? Porque o que acontece? É muita coisa, então eu vou ser bem sucinta mesmo para que a gente não prolongue muito. A gente quer entender. Fala da forma mais fácil possível. E depois também, tá, gente, se eu acabar aqui, quem quiser também fazer pergunta, acho que a Adri vai abrir um tempinho para perguntar. Vamos sim. E aí, o que que acontece? Então, aí veio esse decreto, virou lei. E aí o negócio ficou feio. Porque daí muitos juristas, que são o quê? Os defensores, os advogados de defesa da Itália, falaram, peraí, como é que vocês fazem um decreto? Porque o decreto, gente, para ele começar de imediato, ele tem que ter alguns requisitos emergenciais. Ou seja, tem que ter guerra iminente, tem que ter algum problema, guerra civil, tem que ter algum motivo, tá? Para que ele, de fato, possa começar de imediato. E não foi assim, tá? A gente não tinha nenhum problema com a Itália. Não era o caso. E aí, então, o que que acontece? Os juristas, eles entraram com um pedido de inconstitucionalidade desta lei, né? Que o decreto acabou virando lei. Então, quando foi em junho do ano passado, teve uma audiência pública em Roma, na corte. A corte é como se fosse, Corte della Cassazione, é como se fosse segunda instância do Brasil, tá? E lá foi julgado alguns processos, né, de cidadania, um processo de cidadania, na verdade, e foi decidido que manteria do jeito que está. Mas, na verdade, assim, teve uma sentença, e na sentença, o que que foi dito? Que a lei estava ok, mas que tinha que ser, vamos dizer assim, melhorada, tá? Então, eles postergaram para março deste ano. E aí foi 11 de março, a gente teve uma outra audiência pública. Nessa audiência pública foi julgado um processo de Torino, tá? Que a gente chama aí no Brasil de Torino, de uma família venezuelana. E aí o que que acontece? Os juristas, mais uma vez, os defensores vieram com aquele argumento da inconstitucionalidade também, que a lei não podia retroagir, enfim. O que que aconteceu? Os juízes, né, que são 15 juízes, eles disseram, olha, é o seguinte, não tem tanta robustez nesse processo que foi trazido, a gente precisa de mais processo, a gente precisa de mais argumentação. Então, foi postergado para ontem uma outra audiência, e desta vez foram 3 processos julgados, 2 numa cidade chamada Campobasso e Mantova, que é uma outra cidade, 3 processos. E lá, o que que acontece? Os juristas perceberam que não adiantava ficar batendo naquela tecla dizendo que era inconstitucional. Todo mundo sabe que é inconstitucional. O que que é inconstitucional? Todo país tem a sua lei, e a sua lei, que é a lei, vamos dizer assim, a gente chama de lei pétrea, né? Que é a lei máxima daquele país, é a lei constitucional. E a gente já sabe que estava infringindo uma lei constitucional da Itália, mas ainda assim estava passando, tá? Os juízes estavam aceitando. Então foi mudado o argumento, Zê. O que eles falaram? Que daqui para frente, vamos dizer assim, a defesa que foi feita, que fez toda a diferença, tá? Fez toda a diferença, que mudaram a argumentação, é que, além de infringir a Constituição, também estava infringindo os direitos internacionais. A gente tem tratados europeus que estavam maravilhosos, discriminação internacional, tá? Porque você está tirando o direito de uma pessoa de uma maneira não gradual, de uma maneira assim, você não tem mais direito e acabou. Sim.
Então, mudou um Bem pouco o arbitrário, argumento. né? Então, é arbitrário. Então, qual que é a esperança, vamos dizer assim, de nós advogados e de quem tem a descendência? É que agora esses juízes, eles encarem essa situação com esses argumentos novos e, sinceramente, Dri, eu não acho que vão revogar, tá? Eu acho que eles podem, Uhum. pelo menos, amaciar, vamos dizer assim, essa lei, tá? Sim. Porque do jeito que está hoje, ela está muito rígida e, de fato, ela está infringindo vários tratados e tal. Então, esse é o cenário atual. Depois da audiência de ontem, o que vai acontecer? A gente tem que esperar, primeiro, que deve sair entre amanhã ou até sexta-feira no máximo, deve sair um comunicado, tá, do tribunal, que eles lá dão um breve relato do que eles decidiram, tá? Mas, não, Uhum. assim, é uma esfumatura que a gente fala, né? Não vai Sim. falar, na verdade, o que aconteceu. E dentro de mais ou menos que uns 30 dias, deve sair a sentença definitiva sobre isso, Maravilha. tá? Então, Sobre esse assim, eu tenho assunto. uma pergunta para você. Pode Quem fazer. já deu entrada no processo de cidadania, né, antes do dia 27 de março de 2025, como que esses processos estão nesse momento? Qual que é o local onde eles estão agora? Tá. Quem deu entrada antes, tá? De março de 27. 2025, 27, não, 2025, do ano passado. Não, 27 de Quem, março de 2025. exato, desculpa. Sim. 27 de março de 2025. Quem deu entrada antes, o processo ele vai ser julgado pela lei anterior. Então, isso está Aham. tranquilo, tá? Mesmo que a audiência Ok. aconteça esse ano que vem, não interessa. Tá Agora, se o... salvaguardado. Exatamente, salvaguardar. Ok. Agora, se a pessoa deu entrada depois, a gente está meio que num limbo processual, tá? Porque até então, como não foi nada assim, não foi batido o martelo ainda, a lei que Sim. está em vigência hoje, ou seja, a lei que está valendo, é a lei do ministro Tajani, ou seja, Uhum. não tem mais choro nem vela, tá? Sim. Essa é a Ok. lei. Mas quem deu entrada depois, dependendo de como vai ficar, tá, essa lei, dependendo do que os juízes agora decidirem, pode ter chances de serem, vamos dizer assim, contemplados com essa alteração da lei. Até eu Sim. coloquei aqui, Dri, três Hum. pontos que eu acho que são importantes a gente colocar, do que pode acontecer numa sentença. O Sim. que acontece? A gente tem a primeira situação, que é o acolhimento parcial. O que significa? Eles simplesmente pegam uma lei, que são vários artigos, e falam, ó, este artigo aqui não está legal, este artigo aqui tá mal escrito. Então, ele vai pedir para o parlamento, vai dar um prazo para o parlamento para sanar o vício. O que é isso? Uhum. Ele tem que simplesmente, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. É, o Tajani, ele disse que tem que, o limite de geração é ter neto, e que tem que ter proficiência de língua nível B1, ou seja, a pessoa tem que falar italiano. O Uhum. que os juízes podem entender? Olha, esse artigo aqui a gente vai manter, tá? Que tem que ter uma ligação com a Itália, então vai ter que ter uma proficiência de língua, mas não tem que ter limite de geração. Uhum. Ok. Então, acolhimento parcial, tá? Sim. Ele vai revogar uma parte, mas ele vai manter a outra Libera a parte. outra, sim. Libera a outra. Ok. A gente tem a sentença que a gente chama de implementação, que é a sentença aditiva, que é a implementação gradual. Ou seja, eles acolhem a lei, mas eles dizem, ó, só que é o seguinte, ela vai ter que ter um plano de implementação. Uhum. Então, vai dar um prazo para as pessoas fazerem isso. Isso é legal para quem já tem os processos protocolados depois de 27 de março, Uhum. porque eles podem Sim. ser contemplados por isso, tá? Sim. Então, é uma das chances. E a gente tem, só que assim, gente, é importante dizer que tudo isso que eu estou dizendo, a corte, ela pode revogar a lei totalmente ou parcialmente, ou ela pode aprovar ela totalmente. Ela nunca pode modificar. Só quem pode modificar o texto normativo, que é o quê? É o que de fato está na lei, é o parlamento, tá? Uhum. E aí a gente tem a que a gente chama de sentença de alerta, tá? O que é essa sentença de alerta? A corte, ela alerta o parlamento que aquela lei, por exemplo, ela foi acolhida, mas que ela está mal redigida. Uhum. Como assim? Por exemplo, ela vai falar assim, olha, essa parte aqui, ela tá ok, por exemplo, pode ter limite de geração, mas ela não está igualitária. Então, vocês Sim. precisam colocar requisitos, por exemplo, mais aplicáveis. Uhum. Então, é a mesma coisa, ela vai dar um tempo para o parlamento, por exemplo, geralmente ela pode dar um tempo, quando nesse caso, os juízes, eles pedem para que o parlamento revise aquele artigo,
tá? Porque ele foi acolhido, mas ele está mal desenhado, mal escrito, o que que acontece? Ele dá um prazo de mais ou menos 12 meses. Pode ser de 6 a 18, mas em média aqui na Itália são 12 meses. E aí o Sim, parlamento vai ter que revisar isso e apresentar e vai ter que votar. Se nesse período de 12 meses, por exemplo, o parlamento esquecer da história, que já aconteceu, tá? Não no caso de cidadania, mas em alguns outros casos, a lei ela cai por total e volta a valer a lei anterior, sim. tá? Então, Que se não nesse for caso seria corrigido. bom para todos nós. Exato. Então, se a lei Aham. não for corrigida naquele período, e outra coisa, tá? Não é que nem no Brasil. Então, assim, uma vez que o tribunal, né, que a corte, fale para o parlamento, ó, você tem 12 meses, esse tempo aqui, para você fazer a revisão do texto normativo, e eles não fazem, acabou os 12 meses, acabou os 12 meses. Então, cai a Sim, lei e volta à anterior. E se eles perfeito. votarem e alterarem, aí sim a gente tem aquele também, aquele tempo gradual para que seja implementado. Então, Uhum, assim, eu acho, sinceramente, eu acho que manter como era antes não vai, né? uhum. Obviamente que não. E eu acho, sinceramente, que o parlamento, se acontecer isso, o parlamento não vai dar o mole de deixar 12 meses e o negócio passar, porque a gente sabe que é um assunto que está bem polêmico, Sim. né? Então, Esse é eu o acredito clima que atual. esse é o clima. Falando sobre clima, o que que acontece? Desde quando saiu a lei, já está tendo muito rumor, os juristas estão em cima disso. Não é uma questão que a gente percebe que é uma questão política, sabe, Adri? Sim. Então, Como os sempre. juristas. E o bom, assim, é que tem muita lacuna, tem muito. Assim, o jeito que ela foi criada como decreto, depois o jeito que ela virou lei. Então, a gente sabe que tem muitas lacunas aí e que tem grandes chances delas caírem, né, por causa disso. Como eu Sim, ainda disse, eu bem. acho que assim, eu acho que não vai voltar como antes, isso daí eu acho que o pessoal pode esquecer, principalmente, Adri, porque o que que acontece? Tinha muito abuso, Sim, é e de verdade. fato Nós tinha. Eu acho que sabemos você que disso. mora aqui, exato, a gente sabe que tinha muito abuso, né? De Sim. assim, que pessoas que às vezes nem conheciam a Itália, ou pessoas que não sabiam, você vai perguntar uma pessoa que tem lá a cidadania, peraí, qual que é a capital da Itália? Não sabe, entende? E porque o interesse era outro, era tirar o Sim. documento para outros fins. A gente sabe que Exato. tem muito, mas a Sabemos. gente sabe também que não é a maioria. A gente sabe que Ainda tem gente bem. como eu, como você, que Como nós eu. somos descendentes, Sim. nós viemos para a Itália para reconhecer a cidadania, nós moramos aqui, nós pagamos impostos aqui, então a gente sabe que tem Altos. muita gente, altos impostos. Altos, inclusive. Exato. Então, assim, a esperança está muito grande dos juristas, a aposta também dos juristas está muito grande. A defesa de ontem, né, do advogado Meloni, que é um advogado um jurista de defesa, ele foi fantástico. Ele Uhum. fez uma defesa oral, né, porque geralmente o que acontece? Temos outros advogados que levam a defesa e lê. E, claro, tem um impacto, mas esse advogado ele fez uma defesa sem leitura e ele foi preciso, foi maravilhoso. Então, a gente está bem confiante Esperançoso. de que vai haver alterações, vai haver, com certeza, é, uma mudança, mas não vai ser Favorável. tão ruim como está agora, né? Menos mal. A É, gente não aceita arbitrariedade. Aí não. Peraí, vamos é conversar. verdade, é verdade, Por que não, verdade. né? A gente tem É, direito. Os nossos avós, os nossos bisavós, os nossos trisavós, por que não? e você sabe, assim, ó, falando um pouquinho também sobre a prática, tá, gente, aqui do escritório e também de outros escritórios que a gente tem um grupo, né, como advogados aqui, como eu te falei, eu tenho um grupo de WhatsApp que tem mais de 100 advogados italianos e, claro, né, a gente tem pessoas ali, colegas que trabalham com cidadania também. E Uhum. aí, a gente falando sobre isso, você sabe que, por exemplo, eu tenho audiências que eu peticionei em processo depois da alteração da lei, e ao invés do juiz rejeitar, ele simplesmente postergou a Hum, audiência para esperar essa decisão. No primeiro justo. momento, quando você fala isso para o cliente, ele fala: ah, mas a minha audiência foi postergada. Gente, ainda bem que foi postergada. Maravilhoso, sim. Eu acho que esse juiz está sendo muito coerente, porque como é que ele vai dar uma sentença negativa, sabendo que pode haver alterações da lei? Então, ele foi muito Sim. coerente. Então, assim, foram algumas audiências que nós tivemos no escritório, que foram postergadas, e, sinceramente, eu fiquei bem feliz, assim, com isso, porque a gente estava preocupado, e, no final das contas, o cliente aí tá esperando, né? A gente está nesse momento processual de espera. Então, foi bem legal também. A gente vê que tem bastante juiz que tem coração.
Ainda bem, né? Não, e tem um pouco de senso, né? É, E aí, gente, eu quero falar para vocês o seguinte, aproveitando essa deixa aqui que a Regiane está falando do escritório, dos escritórios e tudo mais, se você pretende saber alguma coisa, se você precisa de alguma informação sobre direito de família internacional, sobre cidadania, chama a Regiane, eu vou deixar os contatos dela, essa live vai ficar salva. E se você disser uma palavrinha mágica, na verdade, três palavras, Adri empulha, Rejane vai ficar responsável por te dar um desconto nesse atendimento, hein? Quero é só isso aí, ver. gente. Não É isso esquece disso. aí. Adri empulha. É isso aí, gente. Só colocar lá que eu identifico quem é você e a Gente, gente faz um Rejane, desconto legal. ó, desconto legal. Eu tinha falado só desconto, hein? Ela falou legal, então é bem melhor do que o que eu tinha falado. Rejane, você acha que a gente volta com essa live para falar como é que foi o desfecho?